dia a todos vocês. Que bom estarmos em mais um domingo para celebrarmos ao Senhor juntos. E eu estou muito feliz por esta manhã tão especial que Deus preparou para nós. Bom ter você aqui. Obrigado a você que está nos visitando, a todos que nos acompanham agora por esta transmissão, onde você estiver, que o Senhor te visite de forma especial. Abra sua Bíblia, assim como você se encontra, Mateus capítulo 7, vamos ler o versículo 13 e o versículo 14, mas eu quero usar a partir do versículo de número 13 e alguns versículos seguintes, nós vamos estar observando algumas instruções e orientações de Jesus para os seus discípulos em especial, e para a grande multidão que ali estava, né? Multidões de várias regiões ouviram esses sermões, ou esse sermão de Jesus, melhor dizendo, e foram alcançados por essa palavra. E o que eu quero replicar é exatamente expressões do Mestre, expressões de Jesus, né? E que é bom nós lembrarmos de algumas coisas importantes, alguns pontos importantes, e que faz muita diferença na nossa vida. E atenção máxima, por favor, porque esse momento é um momento muito importante de reflexão na palavra, e eu quero pedir gentilmente que ninguém tire a sua atenção. Você desligue agora tudo que for possível, todo contato lá fora, volte agora a sua mente, o seu coração, para a palavra de Deus. Não deixa nada tirar a sua atenção. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontram. Essa palavra, nós definimos aqui um tema: servir a Jesus exige compromisso, exige renúncia. E eu creio que quando você lê todo o sermão de Jesus, você vai entender isso. Que nós precisamos, para servir Ele como discípulos, precisamos ter um compromisso, precisamos renunciar a algumas coisas. Eu me lembro que ainda muito garoto, eu ouvi uma expressão, e essa expressão dizia o seguinte: toda religião leva a Deus. Não sei se você já ouviu essa expressão. E aí quando você vai entendendo e aprendendo, e aqui a gente aprende com o Mestre Jesus, e ele nos ensina que não é bem assim. Existe uma porta, existe um caminho, e a porta é estreita, e o caminho é estreito, e são poucos os que trilham por ela. Então, essa porta e esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E somente Jesus, por meio de Jesus, o homem pode chegar a Deus. Não existe outra maneira, outro meio, outra forma. É só através de Jesus. E no encerramento, quando Jesus faz o encerramento do Sermão do Monte, nós vemos que ele vai apresentar aqui uma série de contrastes que levam a uma decisão. E dentre eles, você vai ouvir sobre duas portas, dois caminhos. Você vai ouvir sobre duas classes de profetas e de frutos, os tipos de servos. Então são alguns pontos aqui muito importantes e que eu quero refletir com você. Certo que cada pessoa
precisa escolher qual porta entrar, a quem ouvir e a quem servir. Não é assim? São compromissos e renúncias que precisam ser feitas, para a gente entender que Jesus Cristo, Ele quer que nós venhamos a entender o chamado desta decisão, desse compromisso, que precisamos ter e que cada pessoa precisa ter, para com o reino de Deus. Então não está difícil de entender, porque as palavras de Jesus estão muito bem explicadas. O versículo 13 e o versículo 14, que acabamos de ler: entrai pela porta estreita. O versículo 13, a parte A, fala de uma porta estreita. Essa porta estreita, ela representa um caminho. Tanto a porta quanto o caminho é apertado. Mas que Jesus ensina que o caminho estreito, ou a porta estreita, representa a salvação em Cristo Jesus. Isso precisa ficar bem entendido, porque a explicação dele é muito clara. É um caminho estreito, é uma porta estreita, que exige algumas coisas: renúncia, arrependimento, obediência. Não é de qualquer maneira. Por isso que é estreito, e a explicação é bem clara, e são poucos, porque exige algumas coisas, dentre elas, renúncia, arrependimento, obediência. Porque aqueles que ouvem e praticam são comparados a uma casa edificada sobre uma rocha. Então, o ensino é claro, que todos os ensinamentos que nós ouvimos de Jesus, que possamos colocar isso em prática. Tem que haver submissão. Submissão é se colocar sobre uma missão, e essa missão é a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu decido entrar por essa porta, por esse caminho, que é estreito, que é apertado, mas que conduz à salvação, e essa salvação é Jesus, e que algumas questões de compromisso, de renúncia precisa ter, dentre elas eu me colocar à disposição do meu mestre. Todo discípulo coloca à disposição do mestre, e discípulo é diferente de religioso. Jesus está falando diretamente com discípulos, e discípulos é submisso, discípulos obedecem, discípulos estão dispostos a renunciar, a abandonar o que for preciso, para ouvir a voz, o ensinamento dos princípios estabelecidos pelo mestre. E o mestre é Jesus, e Jesus é a salvação, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Você é um discípulo ou você é um religioso? O discípulo entende que o caminho é largo, é apertado. O discípulo entende que o caminho é estreito, mas que conduz à salvação, conduz à vida eterna. Aí o versículo 13, a parte B, tem outra explicação. E uma coisa importante a destacar também, dentro desta porta estreita, é que em todo o ministério de Jesus, ele nunca prometeu facilidades,
ele sempre deixou bem claro que nós teríamos problemas. Porque ele foi bem enfático e dizer o seguinte: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Então nunca Jesus deixou, olha, vem para mim que os seus problemas acabou, tudo está perfeito, como falsas religiões que pregam isso, que se você vir acabou os problemas, sua vida é mil maravilhas, não existe mais problema para você. Mentira. O evangelho de Jesus, o ensinamento de Jesus, a instrução de Jesus nunca garante vida fácil para ninguém. Pelo contrário, talvez você vá enfrentar mais perseguições, mais dificuldades. E às vezes até dentro do contexto da sua casa, porque o seu pai, sua mãe, seu parente, seu familiar, talvez é de uma outra religião, de uma seita, e não aceita você entregar a sua vida para Jesus e dizer que você é um crente servo de Jesus, discípulo de Jesus. Então eles vão se levantar contra você. Pessoas vão se levantar contra você, você vai ser perseguido, vai ser afrontado. Então não é esse negócio de vida mansa e fácil para ninguém. Tem as suas complicações, tem as suas dificuldades, porque tem renúncias. Agora eu não vivo, mas Cristo vive em mim, a minha vida é dedicada para Ele. É Ele que direciona os meus passos. Eu vou enfrentar muitas dificuldades. Engano. Quem acha que é mil maravilhas, mas tem um porém, nós estamos amparados. Com Cristo é bem melhor. Com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos superar as dificuldades e os problemas. E tudo isso se torna em força, em graça, em poder para a nossa vida, para nós continuarmos e prosseguirmos a caminhada. Então, não tem essa moleza não. Temos que encarar a realidade como cristão, como discípulo, e estar disposto a enfrentar o que vier. Encarar o que for preciso, mas por amor a Cristo, sabendo que essa vida é momentânea e é passageira, e o que Ele tem para nós é uma vida eterna. E essa salvação e essa vida eterna, ela está em Jesus. Sem Jesus não há como nós chegarmos à presença de Deus. E o versículo 13, a parte B, fala de uma outra porta e de um outro caminho. A porta larga e o caminho é largo. Não é? Olha a parte B aí. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos, não são poucos, os que entram por ela. Se a porta estreita e o caminho estreito representa a salvação em Jesus, a porta larga e o caminho espaçoso simboliza o quê? O caminho do mundo, né? Que conduz aonde? À perdição. Essa porta larga e espaçosa é uma porta que chama a atenção. Ela é espaçosa, ela é atraente, ela permite aqueles que entram por ela viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, um evangelho light, um evangelho sem responsabilidade. Está tudo bem, venha como está e continue como está, é desse jeito mesmo, e assim nós vamos continuando. Então, essas facilidades de poder escolher por essa porta e por esse caminho espaçoso e largo, deixa a pessoa livre para fazer o que quer, para agir como quer, para cometer o que quer, para fazer e viver uma vida de prazeres ou de satisfação dos seus próprios desejos, satisfazendo a sua carne, pecando e continuando a pecar, como se nada estivesse acontecendo. Jesus é graça. Esse caminho me dá liberdade de fazer o que eu quero. Igrejas da porta larga, do caminho espaçoso, que não tem confronto
com a palavra para uma mudança de vida. Venha, continue, está tudo bem. Essa é a mentalidade dessa porta larga, desse caminho largo, porque não exige aqui arrependimento, não leva as pessoas a refletir que a vida dela não está bem, não está certa, não está correta de acordo com os princípios de Deus. E hoje você tem essas portas aí abertas, para que você possa fazer o que você quer. Ninguém é dono de você, você mesmo é dono do seu próprio nariz, você faz o que você quer, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, eu cometo o que eu quero, não devo satisfação para ninguém. Essa é a porta larga, espaçosa, onde você vem e continua do jeito que está, que não tem mudança de vida, não tem... Essa é a porta larga, espaçosa. Mas tem um porém, Jesus deixa isso bem claro. Muitos entram por ela, o que é mais confortável, não é? Mas qual que é seu destino? Qual que é o fim? A perdição. Enquanto que a porta estreita, o caminho estreito, é mais difícil, mais apertado, mas conduz à salvação e à vida eterna. A porta larga e o caminho espaçoso, lá vão ter, mas conduz à perdição. Conduz à perdição. Jesus diz assim: muitos entram por ela. Não são poucos, são muitos. Porque ele diz que poucos encontram o caminho. Será que Deus não está interessado em Jesus, em salvar? Claro que está. Claro que a vontade de Deus, o propósito de Deus é salvar. Ele está disposto a salvar. Mas a questão é que poucos estão dispostos, disponíveis a fazer uma renúncia. E aqui, para seguir Jesus como discípulo, tem que fazer renúncia, tem que abandonar pecados, tem que mudar de vida, porque senão vai continuar vivendo como quer, vai continuar vivendo da maneira que quer, da forma que quer. Só que o fim disso é perdição, é uma eternidade sem Deus. Pode até ser religioso, mas está caminhando longe do Senhor, que está agradando a sua própria vontade, fazendo o que quer, da forma que quer e da maneira que quer. Mas servir a Jesus exige compromisso, tem que ter renúncia. Desculpe, não é de qualquer jeito. Pode vir do jeito que quiser, pode vir do jeito que está, mas não vai continuar, porque em Jesus tem mudança. Eu sou um exemplo disso, você é um exemplo disso. Você chegou aqui arrebentado, destruído, mas a sua vida foi transformada. Agora, esse caminho largo e espaçoso que você vem e é incentivado a continuar do jeito que está, o fim disso é perdição. O fim disso é uma eternidade sem Deus. Então a vontade de Deus é que haja arrependimento, mudança de vida, salvação, libertação, cura. Apesar do caminho estreito ser poucos que decidem entrar por ele, e o caminho largo são muitos que decidem entrar por ele, eu ainda louvo a Deus pela oportunidade que ainda temos. Eu estou dizendo que ainda temos, não sei até quando vamos ter, que o caminho estreito, a porta ainda está aberta.
Essa é uma alegria que temos, é um motivo mesmo de agradecer a Deus, porque essa porta estreita ainda está aberta. Agora, não sabemos até quando ela vai continuar aberta. Não sei. Mas que tem que ter uma decisão e uma escolha, tem. Que tem que ter um posicionamento e uma postura, tem. Que tem que ter uma atitude da parte de cada um, e cada um responde por esse posicionamento, que tem que se tomar diante de Deus. Isso é cabível a cada um de vocês. Estamos aqui orientando, instruindo, liberando a palavra, estamos repassando mensagens de Jesus para a igreja, para os discípulos. Mas agora aqui eu vejo que há uma escolha. Há uma escolha a ser feita. E essa escolha parte de cada um, individualmente. Por isso que salvação é algo extraordinário. Que você não depende do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, de pessoas. Pessoas te ajudam, te orientam, te fortalecem, te dão uma diretriz e um direcionamento. Mas a decisão é de cada pessoa. É cada um que decide onde quer passar a eternidade. Se é uma eternidade sem Deus, ou é uma eternidade com Deus. Por isso que a decisão está diante de nós. A porta está diante de nós. Jesus deixa muito bem claro que a porta estreita, o caminho estreito conduz à vida eterna. Mas a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição eterna. Você pode e deve decidir. E o que me deixa muito preocupado, principalmente com a posição que nós assumimos como pastor, diante desse propósito de Deus conosco, é de observar que poucos encontram o caminho. Não porque Deus quer que ninguém se perca, que o sentimento dele é que todos se salvem. É o sentimento de Deus, não é mandamento, tá? Porque se fosse mandamento, todos teriam que ser salvos. O sentimento de Deus, que todos entram por essa porta, e que possam findar a sua vida, chegar aos últimos dias da sua vida, dizendo como o apóstolo: combati um bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé, a certeza da minha salvação. Eu sei quem eu sirvo, eu sei para onde eu vou. E aquele tanto de pessoas que estão dentro das igrejas, se dizem religiosos, mas não conseguem ter certeza da sua salvação. Aí você vai refletir. Tem dificuldade para renunciar a algumas coisas. Tem dificuldade para entregar o seu caminho para o Senhor. Porque quando você entrega o seu caminho para o Senhor, você deixa de viver a sua própria vontade. Quando eu decidi, entreguei minha vida para Jesus, todos os meus planos mudaram. Porque eu passei a andar segundo a direção dele. Eu queria uma coisa e Deus me direcionou para um rumo totalmente diferente. Porque Ele disse para mim: a partir de hoje, sua vida é minha. Você vai trilhar no meu caminho, e quem direciona os teus passos sou eu. Eu reconheci o Senhor de Jesus Cristo na minha vida. E
às vezes a gente quer Jesus, mas queremos agradar outras coisas. Nós dizemos que somos crentes, mas queremos dar um pulinho ali por esse caminho muito atraente, essa porta que é larga, mas que oferece tantas coisas, que aos olhos é tão bom, é tão agradável. Deixa eu experimentar um pouquinho. E às vezes passamos a caminhada nos enganando a nós mesmos, porque Deus ninguém engana, né? Aos outros, besteira. A gente está enganando é nós mesmos, é nós que estamos sendo prejudicados. Aí eu quero dar um jeitinho ali, vou ali, experimento algumas coisas. Ah não, deixa eu voltar, depois. Deus, Ele quer de nós compromisso, renúncia. Temos que nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Aí as instruções continuam. Mateus 7, 15 e 20. Nós temos aqui duas classes, né, de profetas e de frutos. 7 e 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Está muito fácil de identificar, porque Jesus deixou isso bem claro. Você não identifica por falar bonito, por cantar bem, por pregar bem, por conhecer muita Bíblia. Tem muitos que conhecem Bíblia demais, prega demais, não é assim a expressão? Prega demais, canta demais, toca demais. Que voz! Isso é importante, muito importante. Mas eu quero ver os frutos. Eu quero ver os frutos. Porque lá no mundo está cheio de gente que canta muito, toca muito. Dá uma palestra que parece um convertido. Tem coach aí que nada contra, tá? Mas que quando ele vai dar uma palestra, faz o povo chorar, pular, rodopiar, porque o cara tem uma dicção, uma técnica na oratória que chama a atenção. Quem tem técnica em dicção, em oratória, tudo trabalha isso, ele chega aqui, ele faz uma proeza, faz o povo chorar, faz o povo pular. Por quê? Porque tem uma técnica para isso. E o povo hoje é muito emotivo, né? Mexer com a emoção do povo, daqui a... meu Deus do céu, está muito emotivo. Então técnicas ajudam para isso. Mas e a vida? Eu quero ver o fruto. Quais os frutos que está produzindo? Quais os frutos que estão produzindo? E Jesus alertou muito sobre aqueles que se apresentam como representantes de Deus, né? Mas que estavam ensinando o erro. O maior perigo dos falsos profetas consiste no fato deles pegar algumas coisas, né? Eles usam alguns ensinos que aparentemente são coisas certas, corretas, mas que ele usa isso como uma forma de enganar. Mas o fim, depois de atrair, depois de envolver, é levar as pessoas ao erro, ao engano, à mentira. E aí eu abro aqui um espaço para chamar a atenção
Porque eu tenho uma responsabilidade, a minha responsabilidade é de falar a palavra, ensinar a palavra. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Se eu omitir a palavra de Deus aqui nesse público para vocês, para ensinar, instruir, orientar, Deus vai pegar eu de jeito. A cobrança é séria. Mas se eu cumprir o meu papel, entregar a mensagem, orientar, direcionar da forma correta, de acordo com os princípios de Deus, a responsabilidade não é minha, é sua. Porque quem vai decidir é você. E eu não sou responsável e não sou dono da vida de ninguém aqui. Eu sou pastor, mas não sou dono de ninguém. Eu respeito cada um e só entro aonde me permitido é. Não invado a vida de ninguém, não vou além daquilo que me dá liberdade para eu ir, não entro na vida de ninguém se não me der liberdade para entrar, não trato de nada se não houver uma exposição para que eu possa te ajudar. Você não vai ver, não faço isso, tá? Outro dia alguém chegou em mim e disse: pastor, o senhor nunca foi na minha casa. Ah, é? Você nunca me convidou. Pronto, final. Conversa fiada. Então eu sou pastor, mas não sou dono de ninguém. Sou dono da vida de ninguém. O meu papel aqui, o meu posicionamento aqui é ensinar o que é certo e abrir o olho de vocês. Essa é a minha responsabilidade. Agora, se você decide ir para outro caminho, errar, fazer coisa errada, não tem nada a ver. Isso é você e Deus. Tá? É você e Deus. Nós estamos ensinando aqui o caminho apertado e a porta estreita e o caminho apertado. Isso conduz à salvação. Mas se pessoas querem ir para o caminho largo e espaçoso, nós não vamos obrigar ninguém a... Não, isso não funciona. Por isso que é decisão. É decisão, é você que tem que decidir. E aí você pega, hoje, um meio muito perigoso, internet. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa perigosa. Pastor, obreiros, líderes estão aqui ensinando o tempo todo. Estão ensinando, estão instruindo, estão orientando, bora, vamos, tal. E tem uns que, eu vou ser muito bem direto aqui, tá? Nós estamos aqui numa conversa de pastor para ovelha, e estamos aqui no momento de, os visitantes aí vão entender, tá? É o momento de nós conversarmos aqui. Tem muito crente que precisa de babá, não é de pastor não. Porque ele quer que pegue ele no colo. Todo dia fica ligando, passando mensagem. Como é? Tem que estar ali. Não. Se você quer babá, você contrata um. Aqui nós estamos aqui como pastor para te instruir, te ensinar, tá bem? E outra coisa importante. E é muito bom você entender isso. Muito bom. Nós precisamos criar maturidade. Crente que está 10, 20, 30 anos na igreja, precisa passar a mãozinha na cabeça dele lá do lar, precisa converter, tá bem? Precisa mudar o seu posicionamento. Você sempre vai ter ajuda, apoio de líderes, de pastor, de qualquer um aqui. Mas esse negócio de ficar paparicando, não sei o que, vem cá, não existe isso. A gente trabalha dessa forma com o novo convertido. Aí você tem que ter uma cautela, um cuidado mais especial. Porque é criança, gente, tem que ser leitinho. Tem que dar um leitinho para ele tem que alimentar do negócio mais... Agora, crente, já está na igreja há tanto tempo, tem que ficar adulando, paparicando. Conversa, aqui não tem isso. Nós temos que criar maturidade. Temos que ter firmeza diante de Jesus. Temos que criar um posicionamento firme diante do Senhor. Está difícil, está complicado, você sempre vai ter pessoas aqui para te ajudar. Mas esse negócio de querer te carregar no colo, ser babá, não existe isso aqui. E os obreiros aqui estão proibidos para isso. Vão ensinar, instruir, orientar. Então tem que ter posicionamento. Tem que estar sempre, tem que estar elogiando, porque senão eu vou ficar empurrado, vou ficar chateado, porque o pastor não está elogiando. Você está fazendo para mim ou para Deus? Para quem que você está fazendo? Então nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver. E o que eu mais oro e peço a Deus, dá discernimento. Eu preciso de discernimento, dá discernimento para a igreja. Porque nós não podemos ser enganados. Aí a gente ensina, instrui aqui da forma correta. As pessoas vão para uma internet, começa a acompanhar pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, pessoas que não têm pastor, que não é submissa à liderança, não participa de igreja nenhuma, está em casa falando mal de pastor, falando mal do andamento do trabalho de Deus, fala mal de dízimo, fala mal de oferta, fala mal de pastor, fala mal de cantor, fala mal de
Deus e o mundo. Aí as pessoas estão lá acompanhando, sabe que ele tem razão. Nós estamos aqui o tempo todo, orando, jejuando, pedindo Deus para abençoar, pedindo Deus para proteger, para guardar, buscando uma palavra, um direcionamento para ter do Espírito Santo o que passar, o que oferecer. E o povo está aí ouvindo coisas de pessoas que não têm vida com Deus, que não têm testemunho, que não têm fruto, não tem nada. E está dando ouvido a essas vozes. Cuidado com o engano, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos ensinadores. Os falsos estão lá fora, mas os falsos também estão dentro, vestidos de ovelhas, lobos. Foi o que o Senhor disse. Aparência, gente, pode enganar. Exteriormente parecem inofensivos, mas interiormente são destrutivos. Paulo fala sobre isso em Atos 20, 28 a 31. Ele usa aqui os lobos vorazes para descrever aqui os falsos mestres que tinham a intenção de confundir e enganar os novos crentes. João capítulo 10, verso 12 também, o termo falso profeta se refere a líderes, mestres dentro da comunidade cristã. Por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dará vida pelas ovelhas. Por que ele ensinou isso? Porque havia os mercenários. Atos capítulo 20, versículo 28 a 31. Havia os mercenários, aqueles que, depois nós vamos chegar lá no final da conclusão aqui, aqueles que pregavam, expulsavam demônios, mas Jesus olha para eles: conheço vocês não. Os mercenários estavam preocupados só em favorecer a si mesmo, mas quando o lobo vinha, eles saíam correndo e deixavam as ovelhas desprovidas, abandonadas, porque eles estavam interessados só em seus próprios recursos e benefícios. Mas o bom pastor Jesus, ele diz: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O mercenário, ele foge quando o lobo vem, ele não protege, ele não guarda. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. Terceiro aí, versículo 20. Olha o que o versículo 20 diz, no capítulo 7. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu gosto mais disso aqui. Quando fala de fruto aqui, é uma metáfora sobre o caráter, conduta. Você vai conhecer ele pelo seu caráter, pela sua conduta. Versículo 17. É bom, porque o critério de Jesus usado aqui não é a aparência, né? Mas os frutos. Olha o versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos más. Como eu vou identificar? Caráter. O que está produzindo? A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Os frutos aqui revelam o caráter, aquilo que define uma pessoa. As características que definem uma pessoa são boas ou são más. É isso que nós vamos identificar. Porque os frutos de um verdadeiro discípulo de Jesus são frutos bons. Por isso eu tenho cautela, tá? Peço você que tenha também. Vá se impressionando. Uau! Uau! Com tudo não. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque
Porque o que define um discípulo é os seus frutos, e fruto é caráter. Vai ver o testemunho, vai ver o procedimento, vai ver a vida. Aqui dentro é bom, que a gente olha, que maravilha. Parece todo mundo santo, né? Perfeito. Aqui está uma maravilha. Mas o nosso desafio é depois dessa porta para fora. Qual que é o procedimento? Lá na sua casa. Que para mim é um grande desafio aqui, né? Dentro da sua casa, relacionamento com a esposa, com filhos, como é que está? Lá no trabalho, como patrão, como funcionário, lá na escola, jovem, com o professor, com os amigos, como é que está o relacionamento? Como é que tem se definido aí você como um cristão? Como é que está o namoro, jovem? Namoro cristão é coisa séria. Namoro cristão é coisa, tem que ser preservado. Não é pode tudo, não. Moça de Jesus, preserve. Tenha cautela. Não deixe que nenhum aproveitador venha querer aproveitar, não. Mantenha-se pura. Porque a porta larga pode tudo, né? Pode ter relação sexual à vontade, pode fazer o que quer, como quer, tá tudo bem. Mas tem que ter princípios, pelo amor de Deus. Corrija isso. Tem que ter princípios. Tem que ter princípios de um cristão, tem que ter princípios de um servo de Deus, tem que ter princípios. E tudo isso é importante a ser refletido. Versículo 16. Se são profetas falsos, são árvores corruptas e não podem produzir bons frutos, né? Porque a árvore má, ela produz o quê? Maus frutos. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas do espinheiro ou fígado do abrolhos? Então você vai conhecer se são profetas de caráter verdadeiros ou se são falsos por aquilo que está produzindo. Qual que é o caráter? Agora o versículo 18 diz que a nossa vida produz frutos que glorificam a Deus. Não pode a árvore boa produzir frutos más, porque a árvore boa vai produzir frutos bons. Agora a árvore má vai produzir frutos ruins, não é? Frutos maus. Não se colhe frutos bons de árvores más. Então isso é muito sério. Aí o versículo 21 e 23, para partirmos aqui para finalizar. Jesus, ele quer acompanhar o nosso caminhar, né? Porque falar nós falamos, né? Mas e o nosso caminhar, e o nosso procedimento, e a nossa conduta? Será que é realmente aquilo que eu falo, é aquilo que eu pratico? Então o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso proceder, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos compromissos, é que vai mostrar, vai ver realmente quem de fato nós somos. Porque tem muitos falando, mas falar e não viver é hipocrisia, é mentira, é engano. Isso para Deus é abominável. A minha vida tem que corresponder com aquilo que eu falo. O meu testemunho, a minha caminhada, aonde eu estou, as pessoas estão vendo em mim a diferença? Ou estão dizendo assim, aquela igreja é uma igreja bênção, um povo maravilhoso, mas o fulano lá, como não é crente, ele fala assim, eu não vou naquela igreja por causa do fulano. Ele diz que é crente, mas o testemunho dele é... Aí a gente vai querer usar aquela expressão, não, tem que olhar para Jesus. Concordo, tem que olhar para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. A fé tem que estar nele,
mas o nosso testemunho inspira pessoas. Inspira pessoas. Pessoas querem ver você um testemunho diferente. Não dizer simplesmente, eu sou um cristão. Mas eles veem o procedimento da sua vida, a sua conduta, o seu testemunho, o seu caráter verdadeiro. Isso vai atrair pessoas para Jesus. E aí elas vão entender que a fé delas precisa estar em Jesus. Mas a minha vida, a sua vida, inspira pessoas. Atrai pessoas. Aí elas vão dizer, é diferente, né? Nossa, eu quero conhecer essa igreja onde você congrega. Você é uma bênção. Deixa eu ir lá conhecer a igreja, deixa eu participar, deixa eu estar junto. Eles vão sentir prazer, desejo de vir. Mas aqueles que às vezes estão acompanhando só o falar, mas o proceder é diferente do que fala, eles vão dizer assim, ei, esse Jesus que você prega, eu até aceito, mas essa vida que você leva, quero não, para mim não. Versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entra lá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí o versículo 23. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Tem gente que está achando que reino de Deus é só falar, né? É obedecer, gente. É obedecer. É obedecer. Se tem uma coisa que mostra a autenticidade da nossa fé, é a obediência. Se nós atentarmos para essa palavra e obedecermos esses princípios, isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. Interessante que eles fizeram, mas ficaram de fora. Muitos dirão, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. Olha que isso aqui é uma realização de atividades religiosas, não é? Eu estou envolvido na igreja, Senhor, eu ajudo lá no diaconato, eu ajudo no louvor, eu ajudo na igreja. Estão demonstrando a atividade religiosa, os trabalhos que estão sendo feitos. Estão muito envolvidos com o trabalho, isso é muito bom e é muito importante quando fazemos para o Senhor, tá? Porque tem gente que não faz para o Senhor, tem gente que faz para aparecer, para se mostrar, para dizer que ele é o melhor, que ele canta mais, ele prega mais, ele toca mais, ele faz mais do que todo mundo, e ele quer ser visto. Foi eu que fiz, viu? Foi eu. É que todo mundo sabe aqui, foi eu, é eu. Se eu não fizer, nada está feito. Pessoas que fazem para se mostrar, para se aparecer, estão envolvidas com a obra, mas estão longe do dono da obra. Estão envolvidos com a obra, mas não têm intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Agora, se você faz com amor, com coração, você não vai ficar desprovido, não, porque diz que está tudo registrado. Tudo que você faz para Deus, com coração cheio de amor, e quando fazemos para Deus, com coração cheio de amor, eu não quero nada em troca. Nada, porque eu faço com amor, e quando se faz com amor, você não quer retribuição. Se vier é lucro, mas você não vai ficar chateado se você fizer algo para alguém e alguém não retribuir. Você fica tranquilo, em paz. Você vai dizer assim, não, eu fiz por amor. Mas tudo que nós fazemos para Deus está registrado. Vai chegar lá e vai dizer, servo bom e fiel, a recompensa é certa. Salvação não é por meio de obras, é graça. Mas as obras nos acompanharão, e nós vamos apresentar as nossas mãos diante dele. Ele vai olhar
para as nossas mãos o trabalho que fizemos, e todo o trabalho no Senhor não é em vão. Continue fazendo, continue realizando, mas faça para o Senhor. E tem uma coisa, para Deus não é de qualquer jeito, tá? É para o Senhor mesmo. Vocês lembram aí, quando eu me converti na igreja, viu, Pedro? As pessoas iam cantar aqui, quando chegava aqui, ó, irmão, se eu errar aqui, me perdoa, porque é para Jesus mesmo. Eu ficava grilado com aquilo. Pelo amor de Deus, se é para Jesus, tem que ser o melhor. É de qualquer jeito, é para Jesus. Não, aí que eu tenho que fazer. Se você faz o bom lá no trabalho, na empresa, para o seu patrão, se é um bom funcionário, faça muito mais para Deus. Muito mais excelência, muito melhor, muito mais aplicado, muito mais dedicado, mas com amor. Porque senão nós vamos ter um monte de gente frustrada aí. Ah, eu ajudei aquela igreja, eu fui lá, participei do mutirão, eu fiz isso, fiz aquilo. Ninguém reconhece o que eu fiz. Se você fez para Deus, é bom ser reconhecido? É. Mas nós temos maturidade para não deixar isso subir para a cabeça, né? É bom quando você é elogiado, isso faz parte do ego humano, isso é bom. Mas isso não vai jogar eu para baixo se não acontecer. Agora tem gente que, eu vou desviar, vou sair daquela igreja, que ali ninguém reconhece o que eu faço. Eu fiz isso, fiz aquilo. Você fez para quem, filho? Foi para mim? Desculpa. Talvez eu não vi, não reconheci. Desculpa, você ficou chateado comigo. Me perdoe. Mas, infelizmente, é palha e é feno. Vai ser queimado. Agora, se você fez com amor para Deus, vai chegar lá, o fogo não vai queimar. Você vai receber a recompensa daquilo que você fez para o Senhor. Isso é muito sério, gente. Aí eu finalizo mesmo, versículo 23. Nunca vos conheci. Você entende aqui que o problema não era a falta de obra, mas a falta de comunhão verdadeira? Quem diz aí, pegou? Não é a questão de obra, é a questão de comunhão verdadeira. Como é que está a sua comunhão, filho, com Deus? Como é que está? Antes do fazer é ser. Ele chama nós para sermos santos. Antes de fazer, vem o ser. Ser santo, separado. Comunhão, intimidade, relacionamento com Ele. Depois o fazer. Aí o fazer com amor é muito bom. É alegria. Ninguém faz nada contrariado, ninguém faz nada com cara feia, né? Ninguém faz, vou fazer porque o pastor está pedindo, o pastor está. Alguém usa esse pessoal, está obrigando. Não é bem assim, né? Você vai fazer porque você vai sentir desejo, você vai sentir prazer. Você vai chegar aqui, vai ter a maior motivação, expectativa da sua vida de chegar aqui e o trabalho que você está exercendo, seja na portaria, seja a organização da igreja, seja aqui na parte do ministério de louvor, você vai chegar com muita expectativa, dizendo: esse é o meu prazer. Você não espera chegar a hora para você estar aqui, para você ajudar, para você cooperar, porque você quer oferecer Deus uma adoração através do seu serviço, do seu trabalho, daquilo que você está fazendo. Fica de pé, por favor. Deixa eu fazer uma finalização aqui. Nós somos discípulos ou simplesmente religiosos? Sabe o que a minha alma almeja? É que nós possamos ouvir naquele dia: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua presença. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela tua presença que flui neste lugar.
Muito obrigado pela direção que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela força e a orientação do Teu Santo Espírito. Que esta igreja continue sendo uma igreja que possa entender, ouvir e obedecer a Tua palavra. Que esse povo não sejam meros religiosos, mas discípulos, porque o discípulo é servo, o discípulo obedece, o discípulo ouve a voz do seu Senhor, e o discípulo trilha por caminhos corretos. Então eu quero declarar, Pai, uma restauração sobrenatural, um poder sobrenatural sobre este lugar, um posicionamento de cada um de nós diante da Tua presença. Queremos servir a Jesus com compromisso. Queremos renunciar o que for preciso renunciar para nos colocarmos na presença do Senhor, quebrantados, humilhados, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e socorro. Fortaleça a nossa alma, fortaleça as nossas forças. Meus dons e talentos são pra te servir. Os dias são complicados e difíceis, meus dons, mas nós decidimos trilhar por um caminho apertado, porta estreita. Dificuldades, perseguições, afrontas, mas o Senhor está conosco. Não estamos sozinhos, nós vamos continuar, porque sabemos que esse caminho nos leva a uma eternidade com o Senhor. Mas se tem alguém aqui, Espírito Santo, que precisa se converter, precisa mudar o seu coração, mudar os princípios, fale agora, toque agora, mova agora, leva essa pessoa a um quebrantamento de alma e de espírito, para que ela possa se arrepender, e arrependendo, volte para os teus caminhos, volte para a Tua presença, Tua glória em meu diante do Senhor, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que sente o desejo de fortalecer as suas forças no Senhor, sem se constranger, se tem alguém aqui que decide entregar a sua vida para Jesus, renovar a sua aliança, voltar aos princípios de Deus para a sua vida, você sente e reconhece que precisa mudar alguns princípios que não estão corretos. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui sem ser constrangido, mas com muita coragem, com muita dedicação, e dizer: eu quero uma mudança na minha vida, eu quero a partir de hoje me posicionar, eu quero fortalecer a minha fé, eu quero fortalecer a minha vida no Senhor. Eu quero te convidar para você sair do seu lugar, dê um passo aqui diante desse altar. Nós queremos orar por você, queremos ministrar sobre você, queremos estar abraçando você. Que o Espírito Santo de Deus possa. Se você sente o desejo de voltar hoje, reconciliar hoje, por favor, vamos orar junto aqui. Senhor, a obra tua, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Decidimos tomar um posicionamento correto. Isso muda tudo. Isso muda todo o contexto. Vem inundar, encher este com a mão à altura do teu coração. É o desejo do meu coração, sermos deixa o Espírito Santo começar a tocar aí. Por Tua glória, Senhor. Seu compromisso aqui é com Deus, não tem nada a ver com ninguém aqui agora. Olhe para a direita e esquerda não, olhe para o autor e consumador da sua fé. Deus te trouxe aqui hoje, nesta manhã, para uma mudança na sua vida. Você vai ficar parado aí, estacionado, até quando? É tempo de romper, é tempo de mudar, é tempo de se posicionar. E Deus te chama hoje para a esperança viva. Pessoas podem continuar a Tua dar um passo presença. Pessoas corajosas, dispostas por um ponto final
nessa vida que até agora o foi mais dirigida por doce você, mas a partir de amor hoje você quer que Jesus, que o Espírito meu Santo ser direcione os teus e a passos. montanha desfaz. Tua Santo presença, Santo Espírito, Santo Santo Espírito, Espírito, continue orando, continue orando, continue orando. Espírito, és bem-vindo Espírito de Deus, tem liberdade. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo Vem aqui do receber meu força. coração. Eu passo aqui diante desse Sermos altar. inundados Pastor, eu por preciso de tua ajuda. glória, Não consigo mais Senhor. Não consigo mais ler a palavra. Espírito, és Só Deus sabe como eu cheguei bem-vindo aqui. Vem Deus, inundar, fala com você. encher Vem este lugar. Tem uma força É de Deus para o você aqui nesta manhã. desejo do Tem meu um fortalecimento de Deus aqui para você nesta coração. manhã. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sermos inundados pela tua glória. Nos inundas com a tua glória, Deixa o Deus. Espírito Santo fluir. Com a tua Deixa o Espírito Santo continuar presença. trabalhando. Santo Eu Espírito, creio que é uma manhã de Santo restauração. Espírito, Olhe para você, olhe para a sua vida, como está, como está, como está. Você quer forças para continuar, você quer forças para servir a Deus. Primeiro passo, tenha coragem. Tenha coragem. Decida mudar hoje. Decida mudar nesta manhã. Diga, eu não quero mais essa vida. Eu quero que você revolte com essa vida miserável que você está vivendo. Não aceite, não aceite. Diga, eu quero que eu vou ter uma mudança na minha vida a partir de hoje, em nome de Deus. Você pode orar com a mão à altura do teu coração. Você pode levar a mão à altura do teu coração e começar a falar com Deus. Visita agora, Espírito Santo. Visita agora, Senhor. Diante dos teus olhos. Teus olhos são como chamas de fogo que tudo vê. Diante de ti tudo é notório, tudo é claro. O que eu peço a ti, Pai, que o espírito de temor, arrependimento, tome conta desta casa, desta igreja, e que nós possamos nos humilhar, nos aquebrantar diante do Senhor, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, e nos prostrarmos com o coração arrependido diante do Senhor, pararmos de colocar culpa em pessoas e começarmos a assumir o nosso posicionamento e dizer: falhei e errei, mas estou disposto a mudar e a consertar o que for preciso. Traga um temor, Senhor, de arrependimento e de aquebrantamento aqui nesta manhã. Que o teu Espírito Santo possa tomar estes corações, estas vidas, e estas vidas possam ser inundadas pelo teu poder, pela tua presença, e que algo do Senhor